E a nossa conversa de hoje é com a nossa admirada psicanalista Rose Virgínia. A Rose Virgínia ela tem desempenhado um trabalho excelente para a melhora das mentes humanas. E ela está aqui em Viçosa e convidamos então a Rose para falar do trabalho dela com a gente. E queremos ressaltar também que a Rose é a nossa primeira apoiadora. Foi a primeira que entendeu a nossa ideia, valorizou o nosso foco, né, aqui do nosso podcast, que é a valorização da pesquisa, da ciência e da tecnologia, bem como a popularização, né, da pesquisa, da ciência e da tecnologia. Tudo ótimo, minha querida? Tudo ótimo, Sônia. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso tê-la aqui conosco. E você sabe que, primeiro de tudo, eu quero te perguntar como que você desenvolveu esse trabalho seu tão ímpar e tão bem falado. Mas antes eu vou chamar a produção para mostrar o seu apoio ao nosso programa e falar para os nossos apoiadores também, as pessoas que estão nos assistindo, que o nosso podcast está no YouTube, no canal Brenda Santonioni. Olá, pessoal. Meu nome é Rosiane Virgínia, sou psicoterapeuta. Que bom estar com vocês aqui no Lupa Científica da Sônia Santana. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o autoconhecimento. Eu, como psicanalista, acupunturista, criei um método para que possamos entender melhor as 3 esferas que nós somos. A partir do primeiro encontro com o meu paciente, eu faço uma abordagem onde eu mostro a ele a necessidade desse autoconhecimento. Dentro desse método eu mostro que o nosso corpo ele tem canais energéticos, onde a gente vai estar trabalhando com a acupuntura. Diante desse processo, nós vamos entender um pouco melhor a mente humana. A nossa mente, o nome já diz, ela mente, né? Então nós temos que entender que o que nos faz, que nos move é o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente é como se fosse um computador, que temos que fazer um download para que possamos vivenciar melhor as nossas emoções. Se quiserem mais informações, está aqui abaixo na nossa... E agora, pessoal, nós apresentamos a vocês a Rose Virgínia, que é psicanalista e vem desempenhando um trabalho excelente em Viçosa para a melhora das mentes humanas. Rose, tudo ótimo? Prazer imenso tê-la com a gente. Também é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade, né, de falar de um trabalho que está sendo muito bem visto e estamos conquistando aí o espaço aqui em Viçosa para melhorar a qualidade de vida na saúde mental. E eu quero aproveitar também para agradecer você pelo apoio, né? Pelo patrocínio. Tá? Você foi uma grande parceira. Que espero continuar sendo. Muito obrigada. Mas, Rose, me conta como que você desenvolveu essa metodologia com a qual você trabalha. Então, Sônia, como eu espero estarmos juntas por mais tempo, né? Vou falar com o público assim, um pouco mais sobre como eu desenvolvi a minha técnica de trabalho, né? Eu sou enfermeira de formação e comecei a trabalhar com a acupuntura. A acupuntura fala muito dos 5 elementos, né, do quanto a nossa mente interfere no nosso processo de adoecimento do nosso corpo físico em relação a dores físicas e emocionais. Então, percebendo isso, eu fui fazer a psicanálise também para me dar mais ferramentas para saber lidar melhor com a mente humana. Então, quando o meu paciente chega no consultório, eu faço uma neuroanálise dele, onde eu vejo traumas, né, história de vida, e mergulhamos juntos nesse autoconhecimento, né, em busca de respostas e resignificações do passado para que você melhore as suas relações, né, seja ela no âmbito profissional, amoroso e familiar, para que você tenha melhor qualidade de vida nessas relações. Então, quando o meu paciente chega, eu faço uma abordagem, converso com ele e crio ali, desenvolvi um método onde eu coloco várias técnicas, dependendo do que ele traz para mim. Mas o que é necessário dizer, e que eu foco muito, é que a pessoa, ele é um indivíduo, né? Ele é um universo único. Cada um é um, né? Cada um é um.
Então, com cada um eu uso métodos diferentes, né? A forma que eu falo é diferente, a forma da abordagem também é diferente, né? Às vezes o problema até parece, mas a abordagem é outra. Sim, sim. Somos todos muito semelhantes, né? Mas cada um com a sua história e com a forma com que você desenvolveu no seu âmbito familiar. E a rede familiar é muito importante, né? Que você for inserida, e o método que você for adquirindo para desenvolver melhor com o tratamento com esse paciente. E quando você me fala que fez acupuntura e outras especialidades, o que a acupuntura tem a ver com esse trabalho seu? Tudo a ver. Enriquece o resultado dessa pesquisa sua, Sim. e de que forma? Você fez acupuntura, o que mais? Psicanálise e várias outras terapias integrativas. O que é Reiki? Reiki? Que é a energia pelas mãos. É muito bem falado, Reiki. É. Universal, né? A auriculoterapia, a cranioacupuntura, a eletroacupuntura. É tudo em relação ao seu corpo e à sua mente. Aí vai depender do problema do paciente para você indicar isso para ela. Desenvolver um trabalho para ele. Também trabalho com a psicanálise, com a hipnose, né? Eu entro com o processo de hipnose que não é totalmente total, ela é parcial, mas através do inconsciente, porque tudo começa lá no nosso inconsciente, né? Eu sempre mostro aí por que a ciência aí. Eu crio uma metodologia para falar justamente isso, para separar. Quando o meu paciente chega, eu já falo para ele que ele é as 3 esferas, corpo, mente e espírito. E nós temos que tratar essas 3 esferas. Diferente disso, a gente não tem qualidade de vida. Você tem que estar com essas 3 esferas em harmonia. E ao fazer a acupuntura, eu percebi isso. Eu percebi que é uma medicina totalmente diferente, né, da nossa medicina tradicional. Então, ela mostra esse desenvolvimento. Por exemplo, chega o paciente e fala para mim, Rose, eu estou com infecções urinárias repetitivas, problemas renais, então já me atenta ao medo. Esse paciente, ele traz um medo aí, talvez um medo da infância, um medo de perdas, e quando eu começo a desenvolver o trabalho com ele, através dos agulhamentos, através do diagnóstico sindrômico que eu vou fazer com ele, né, ver como está o yin e yang de cada órgão e cada víscera dele, fazer essa harmonização, que é um equilíbrio energético, eu também tenho que entrar na mente dele. Por quê? O que adoece, o que nos adoece é a nossa mente, está tudo interligado. Né? Então, por isso que eu digo que nós somos um universo único. E quando a gente chega, você olha assim para o seu filho e fala assim, quem é ele? A gente não sabe quem é o outro, né? E somos seres individuais. Mas o que nos diferencia? O sistema em que nós estamos inseridos. Qual é o seu sistema familiar? E uma das técnicas também é a constelação familiar. Porque isso você faz também constelação familiar. Então, essa metodologia, ela tem um pouquinho de cada, né? Eu juntei um pouquinho de cada técnica e assimilei esse processo de trabalho. Porque a constelação familiar, ela me fala de um sistema, ela me fala das leis sistêmicas que eu tenho que obedecer. Existe um pertencimento, eu pertenço a essa família. Né? Quais são os meus vínculos afetivos? Por mais que eu tenha ali meu pai, minha mãe, quais são as adversidades? Quais são os julgamentos que eu faço sobre meu pai ou minha mãe? Eu vejo muito paciente chegando, assumindo totalmente um papel de mãe na relação familiar. E isso está trazendo vários problemas que ele não consegue enxergar no primeiro momento. E aí, com essa abordagem, essa ressignificação, mostrando para ele qual é o local dele, porque ele pertence àquela família, mas existe uma hierarquia ali. Ele tem que assumir o lugar dele, que é o papel de filho que ele tem, né? E às vezes dessa interferência, né? Muitas mulheres assumem o papel de homem na relação, né? Isso gera muitos conflitos com os casais, né? Se você me perguntasse assim, qual o seu público-alvo hoje, Rose, eu vou te dizer todos, né? Porque eu tentei ir uma linha, mas eu acabei, quando eu vou tratar uma pessoa, eu acabo tratando a família inteira. Porque uma coisa puxa a outra, né? Então, às vezes, eu vou atender um adolescente, mas quem precisa de terapia são os pais desse adolescente. Então, eu trago os pais dos adolescentes, né, e vou inseri-lo no contexto que eu estou inserindo o seu filho. E quando a família começa a entender o processo e começam a falar a mesma língua e entender qual é o seu papel no sistema,
viver fica uma delícia, tá? Viver fica muito mais fácil. Rose, qual o maior problema hoje, assim, do seu consultório? Ansiedade, né? Ansiedade por quê? Então, Sônia, hoje Por qual motivo? Então, hoje eu costumo dizer que as pessoas querem muito ter filhos, mas poucos querem ser pais, né? Isso é uma abordagem que eu faço assim muito frequente no meu consultório. E às vezes até filhos adultos mesmo, né? Nós vivemos hoje numa geração diferente, mas uma geração que está totalmente perdida, né? Tanto os pais quanto os Quanto filhos. os filhos. Porque nós, como pais, eu me considero nessa geração, né? Tenho uma filha de 30 e um filho de 10, que são gerações diferentes e que me traz esse olhar diferente. Então, eu percebo que como eu tratei e cuidei da minha filha lá, né, com o mínimo de conhecimento, e hoje, como eu lido com o meu filho de 10 anos, e apesar de todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu encontro muitas barreiras, né? Eu encontro muitas barreiras porque eu estou vivendo numa sociedade. Sempre quando o meu paciente chega, eu digo isso para ele. Nós vivemos numa sociedade hipócrita e capitalista, né? Onde valemos o que somos, o que temos e não o que somos. E aí os adolescentes vão chegando para essa jornada já com uma grande dificuldade. Mesmo porque os pais ainda não se adaptaram nessa realidade. Nessa realidade, né? A gente está sempre em processo de evolução. Né? Desde que o mundo é mundo, a gente está evoluindo. Se você for estudar antropologia, que eu também, né, estudo antropologia para saber como que está esse processo evolutivo, porque eu trago tudo pela ciência, né? Mas não deixo de falar também sobre a religião, porque como eu falei que é corpo, mente e espírito, a gente tem que nos entender como processo de seres viventes, vivendo numa realidade que tem tudo para nos trazer pontos positivos, mas que estamos nos perdendo em quê? No tempo. O tempo tem que ser começado a ser visto de uma forma diferente, um olhar diferenciado, para que você use o tempo a seu favor. Né? Então, o que a gente faz hoje em dia? A gente coloca muitas atividades para as crianças, tenta preencher o dia dela com tudo, mas não tem mais diálogo. Né? Nós chegamos nos restaurantes hoje em dia e vemos o pai, a mãe, os filhos, cada um com o celular na mão. Os amigos que vão para uma mesa de bar e cada um está ali na sua individualidade com o seu telefone, falando com outras pessoas que não estão ali presentes. Então, eu acho que se faz necessário essa mudança, esse olhar diferenciado, para que a gente possa ter os momentos, né? Eu falo que eu estou nessa batalha, assim, que as escolas, né, deveriam proibir o telefone, né? Eu acho que já deveria... Já estão, né? Já estão lá em São Paulo, né? A lei já está... Espero que chegue aqui também, né? Que eu acho que tá na escola, são 4 horas dentro de uma sala de aula, e por que você não pode ficar sem esse telefone? Muitas vezes o professor está ali falando e o aluno está ali online, conversando, e ele não está, porque tem áreas do nosso cérebro que elas são desenvolvidas, como a área da criatividade, por exemplo. Se você não deixa essa área se desenvolver, porque o seu filho está o tempo inteiro com algo que é muito fácil, que não tem nem propaganda, né, no telefone, você vai passando o dedinho ali, começa a ver um vídeo, você vê só os dedinhos correndo, né? E não me interessa, vou para outro, então ele não para. E não foca em nada, não aprende nada, e nem o que está para ele aprender também não aprende. Porque essa área da criatividade, ela é como se ela tivesse adormecida. Né? Então, ela não tem como você criar pessoas capazes de pensar, de ter um raciocínio lógico, de saber lidar com as suas emoções e de saber lidar com algo. Vou pegar um copo d'água e vou escrever algo, eu preciso de fazer aquilo ou aquilo. Ele não tem, essas crianças de hoje, elas não estão conseguindo desenvolver mais isso, porque áreas do cérebro delas estão ficando adormecidas. E isso a ciência está provando cada vez mais. Né? Estamos no momento, não é para então temos que tirar a tela definitivamente dos nossos filhos. Não, não é isso. Mas é aquilo, né? Aprender a usar com moderação. Uhum. E quanto tempo que você consegue fazer esse trabalho com tantos detalhes, né? Com tantas minúcias? Então, eu não gosto de segurar o meu paciente, né? Eu sempre, quando ele chega, eu jogo a responsabilidade para ele. Eu falo assim, você tem que entender quem você é.
E a primeira pergunta que eu faço para ele é essa, né? Quem você é? E a maioria não me sabe responder, né? Nós não sabemos responder quem nós somos, né? Nós dizemos as características e as coisas com que nos envolve, mas quem nós somos de fato? Né? A acupuntura também fala muito disso, que nós está envolvido em nós o quê? Os elementos, né? Os 5 elementos, as estações do ano, as luas, né? A lua mexe com a maré, é fato isso. Imagina com o nosso corpo, que é 80% de água. Então, dentro de um ano, eu provo para você, Sônia, que você é várias Sônias dentro de um mesmo ano. São 12 meses e são várias Sônias diferentes. Então, você ter essa percepção de você é muito mágico. Vai fazer você lidar melhor com as suas emoções. Porque a gente sempre delega ao outro, né? Todo mundo que chega no meu consultório fala assim: ah, mas eu vim aqui porque meu marido, porque minha mãe, porque o meu pai, porque o meu chefe, porque o meu namorado. Ninguém, são poucos, tá? Não vou dizer que ninguém não. Mas são muitos poucos que chegam, né, no meu consultório e falam assim: eu vim aqui por mim, né? Porque eu estou percebendo coisas. Quando ele chega com essa abordagem, ele já me favorece metade do trabalho. Porque enquanto está jogando a culpa no outro, para a pessoa assumir, vai ser mais difícil, né? Difícil, uhum. Então, até eu tenho, por exemplo, se esse paciente me chega já trazendo a abordagem da responsabilidade que ele tem, esse paciente, às vezes, eu largo ele com 5 sessões. E sempre dizendo para ele a necessidade de fazer uma manutenção, às vezes, vamos fazer encontros mensais, onde, olha, como foi esse seu mês hoje? Como foi o seu mês? Aí ele vai me dizer, eu percebi que isso, eu progredi, nisso eu regredi, nisso eu sou estacionado, porque a gente identifica quais são os pontos fortes e os pontos fracos, né? Quais são os traumas que eu tenho dentro dessa família? Como que eu tenho que entender e aceitar a minha mãe como ela é, o meu pai como ele é, e saber que eu sou eles e tenho que ser eles melhorado, né? E a gente fala muito da lealdade. E os pais também precisam melhorar? Sim, também. Tem que haver toda uma sintonia. Sim, é uma sintonia, só que tudo parte da gente. É isso que esse é o meu maior trabalho. Fazer com que as pessoas entendam que tudo parte de você. E muitas vezes eu acho incrível quando eu faço as interseções, assim, né, que eu faço, me falhou agora o nome que eu uso, intervenções. Né? Às vezes a pessoa está vindo, aí já está ali, já fez as 5 sessões comigo, e eu vejo que ela está ali agarrada, culpando o outro, e aí eu vou fazer uma intervenção com ela, né? E aí, ontem mesmo eu fiz uma intervenção com uma paciente, ainda foi por telefone, e aí, porque é como se fosse um coach mesmo, né? Que fica ali, eu tenho que ir alinhando aquela pessoa dia a dia. E aí eu virei para ela e falei assim, ela me mandou uma mensagem, tudo culpando, né, a pessoa com quem ela se relaciona por algo. Eu virei para ela e falei assim, vamos deixar de ser mimizenta? Vai ficar reclamando até quando? Já está na hora de você se posicionar. Eu não vou te apoiar mais nas suas tomadas de decisões erradas, enquanto você delegar para o outro a culpa. A responsabilidade é sua. Claro. Né? Aí ela virou e falou assim, desculpa, não vou mais te incomodar. Aí eu falei assim, olha aí, já cortou a relação. É isso que eu digo, você não está preparada para uma intervenção? Você caiu no meu conceito agora. Aí você vai, né, trabalhando todo o emocional. Por eu conhecer você, por acreditar em você, por saber da sua capacidade, eu me achei no direito de fazer essa intervenção, acreditando que você já estivesse capaz madura de fazer o tanto, né? esse desenvolvimento. Hoje, pela manhã, me mandou uma mensagem. Oi, consegui. Obrigada por ontem. Então, muitas vezes, a gente tem que falar as verdades que você não quer ouvir. Mas tem que ter alguém para te falar essas verdades. Não dá para a gente passar a mão na cabeça, né? Eu sempre falo com o meu paciente, não espere aqui eu apoio muito, sou muito amorosa em relação a isso, mas eu coloco a pessoa para que ela desenvolva o ser que ela é. E que ela, além de tudo, ela assuma a sua responsabilidade diante da vida e diante da família que ela está inserida. Eu costumo brincar assim, se você for lá para o Japão, olha, eu fui lá numa terapeuta louca, nunca mais você vai voltar em mim,
E daqui a um mês você nem lembra quem eu sou. Mas e dos seus familiares? Você vai para o Japão, mas você vai lembrar do seu pai, da sua mãe, dos seus amores, desamores, dos seus irmãos. Porque a família é justamente isso, né? É o melhor lugar para você se desenvolver. E às vezes eu vejo as pessoas falar assim, nossa, eu tenho qualidade de vida, eu superei, eu sou... Mas dentro do seu âmbito familiar, ela não é uma pessoa legal. Então, se você não é legal dentro do seu âmbito familiar, você ainda não sabe nada. Porque é justamente aí que você vai se desenvolver, para que você seja um excelente profissional, para que você vá lá para fora buscar uma relação, mas aonde você leva a felicidade. Não você vai buscar um parceiro achando que ele tem que te fazer feliz. Né? Tudo tem que vir para somar, não para dividir ou diminuir. Então, eu já tenho a minha felicidade. Então, quando eu encontro alguém, eu vou fazê-lo feliz e que ele me faça feliz também, mas eu já sou completa, né? Tem um livro muito bacana que eu gosto e me perdoe a autora agora que eu não vou me recordar o nome, mas o livro se chama A Parte que Me Falta. E é muito interessante a abordagem dela, que ela vai construindo um enredo onde ela vai falando, né, que aquela bolinha vai girando, buscando a parte que lhe falta. E aí ela vai encontrando várias partes que não são legais e que não encaixam, né? Às vezes você encontra um trabalho, mas eu não me sinto bem aqui, eu não estou feliz aqui. Encontra um relacionamento, mas será que era o que eu queria? Mas está faltando, e sempre vai faltar algo. Não, nunca vai encontrar nada. Nunca nada é tudo perfeito, né? E as relações estão se perdendo por quê? As pessoas já não querem mais ter tempo, elas não querem. Não quer nem tentar mais. Não querem ter tempo para conhecer o outro, para esperar o processo do outro. Né? A gente não tem, a gente já quer tudo muito pronto. Né? E aí, no final do livro, a autora fala, né, que ao encontrar a parte que faltava, ela rolou tão rápido que ela já não sentia mais o cheiro das plantas, já não parava para ver a borboleta, já não admirava mais os pequenos eventos da vida. E aí ela vai e solta a parte que estava encaixando e ela volta a ser incompleta de novo. E aí ela vê que o processo da vida é justamente isso. Você ir passando pelas suas experiências de vida e adquirindo essa maturidade. Por isso que eu acho que o meu método de trabalho é muito importante, sabe, Sônia? Eu acho que as crianças deveriam de aprender isso desde lá do pré-primário. Porque ao desenvolver essa capacidade, você se torna um ser humano melhor, uma pessoa mais amena, né? Uma pessoa que não gera conflitos. Você com mais conhecimento, você é melhor. Né? Sabendo o que você tem de fazer, quem você será melhor. Se você não souber, vai continuar vagando, né? E quem que é mais fácil de tratar? Uma criança, um homem ou uma mulher? Uma criança, sem dúvida. Não é mais complicado? Não é mais cheio de mimimi? Não, a criança... Ela aceita mais? Sabe por quê? Porque o adulto, ele me dá muito trabalho, porque eu tenho que desconstruir para reconstruir. A criança ainda está ali no processo de construção. Então, é muito difícil para a gente tirar do inconsciente algo que já é verdade para ele. Então, você fazer com que o adulto, né, entenda que ele tem um cérebro onde tem o córtex pré-frontal, que é responsável pelas suas tomadas de decisões, freio moral, engendramento do certo, do errado, do que você vai fazer as decisões ao longo e curto prazo. E o que você vai fazer e o seu sistema límbico que está onde? No seu inconsciente, e ele é responsável pelas suas emoções. Então, por isso que muitas vezes você, né, tem paciente que fala, nossa, Rose, eu venho aqui, eu fico, eu vou ficar bem e tudo, aí passa uma semana, tô eu caindo no buraco de novo, né? Aí eu falo, não é fácil você mudar da noite para o dia, é como um computador. E aí você vai fazer um download, né? Não, deixa eu desarmazenar isso aqui, eu costumo brincar assim, olha, vamos fazer uma catarse, né? Vamos jogar aí no lixo, abrir a sua mochila, joga no lixo tudo que não te pertence mais. Mas meu pai e minha mãe, isso não define quem você é. Os seus pais te deram a vida e tá tudo bem. Vem pessoas aqui que tiveram pais piores que os seus e, no entanto, são pessoas maravilhosas. Então, toda vez, teve um dia, né, foi uma das minhas primeiras pacientes, ela chegou chorando no meu consultório e ela falou que tinha muitos problemas, que ela não sabia nem por onde começar. Aí eu disse para ela assim, então deixa eu começar, porque eu sempre gosto, eu começo a falar.
Depois que eu falei para ela e fiz toda essa abordagem que eu tô te falando, mostrei o sistema e tudo, ela virou para mim e falou assim: eu não tenho mais o que fazer. Eu já não tenho mais problemas. Aí eu falei, Você descobriu tudo e deu a solução, né? e agora é você ter. Qual é o outro processo? É você visualizou, entendeu, agora é para fazer as modificações, que aí vem o cérebro físico, né? É a mente, que o nome já diz, ela mente pra gente, né? Então, você vai começar a trabalhar, igual malhar na academia. Você vai começar a malhar, você vai ter resultados. A nossa mente também. Claro. Né? Eu crio uma metodologia, eu te dou ferramentas e você tem que trabalhar com aquilo até que seu cérebro se acostume a pensar diferente e a agir diferente. Então, o tempo de tratamento depende da pessoa. Pode ser um mês, pode ser um ano. Tem paciente meu que eu já fiz uma sessão e o paciente mudou a vida. Literalmente. É mágico. Né? Tem pessoas que com um mês também faz mudanças significativas. E tem pessoas que já estão comigo num processo há mais tempo, porque tem toda uma questão de uma depressão física, química, né? Porque isso também eu tenho que elaborar. E também tem coisa que cria raiz, né? Até você tirar a raiz. Hoje, por exemplo, eu tenho pacientes que são depressivas, né? Que tentativas de suicídios recorrentes. E hoje ela está há 2 anos fazendo terapia comigo, tomando uma medicação assim bem amena mesmo. Ela tomava 5, 6 antidepressivos e remédio para dormir. Hoje ela só toma um antidepressivo que é para captação e liberação de serotonina, né? Que é o que eu estou falando, que às vezes a depressão ela pode ser química, ela pode ser emocional, ela pode ser hereditária, tem vários tipos de depressões, então eu tenho que diagnosticar. Às vezes é só uma B12 que está diminuída, e essa pessoa chega e vamos fazer os seus exames laboratoriais, para a gente entender. Então, uma vitamina D baixa, uma vitamina B12 baixa, e essa pessoa tem desânimo, prostração, queda de cabelo, não tem ânimo para nada, e aí ela já leva para o processo depressivo, porque ela está com uma tristeza que é normal por uma perda que ela teve. Claro. Né? Rose, foi um prazer imenso conversar com você. Eu agradeço muito a sua atenção ao nosso convite e desejo que as pessoas tenham cada vez mais acesso ao seu trabalho. Bom, eu também fiquei muito feliz e fico muito contente da gente estar conseguindo levar essa abordagem ao maior número de pessoas, né? Vim e quero realizar esse sonho de trazer para a Viçosa a melhor qualidade de vida em saúde mental. Muito bom. Meus parabéns. Obrigada. Vai com Deus. Gente, hoje nós conversamos com a psicanalista Rose Virgínia.